Fala, minha gente, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um vídeo para esse canal. Hoje falando de um tema muito importante, que é a questão da gente saber discernir falsos deuses do Deus verdadeiro, né? Muita gente às vezes acredita que quando fala assim falsos deuses, remete a deuses que querem competir com o nosso Deus sagrado, com o nosso Criador de todas as coisas, que querem tirar dele toda a glória e toda a criação. Quando na verdade não se trata exatamente de personagens históricos, mas sim eu faço referência aqui a uma coisa que assola todos nós, assola toda a humanidade, que é a idolatria e o apego a questões que nos fazem perder tempo ao invés de evoluirmos, ao invés de sairmos na frente das coisas. E esses falsos deuses são deuses de apego. São muitas vezes projetamos sentimentos, emoções e apegos em dificuldades, em questões do dia a dia, como briga, como separação, como doenças e tantos outros males que há milênios assola a humanidade, e aí a gente acaba muitas vezes, ao invés de buscar o refúgio e a solução com Deus uno, adequado, nós buscamos solução no problema, ou seja, uma coisa meio contraditória. Eu estou lendo esse livro aqui, que se chama Um Curso em Milagres. Eu recomendo muito que você faça a leitura desse livro. E a gente vai falar principalmente hoje da página 198, onde nós temos um capítulo aqui chamado Falsos Deuses. Tá? Falsos Deuses, e a gente vai ver aqui, ó, o fim da doença, tá vendo? O fim da doença. Então, o que significa a gente falar do fim da doença? O fim da doença nada mais é do que a gente parar de dar atenção ao que nos traz a doença. Uma coisa é a gente adquirir uma determinada patologia, uma determinada causa, circunstância que afeta o nosso organismo, que afeta o nosso estado fisiológico. Outra coisa é a gente deixar a nossa vida ser administrada por essas doenças, por estas causas que muitas vezes não são apenas causas do físico, mas muitas vezes causas do emocional, são causas energéticas, são causas espirituais, e a gente acaba deixando de se levar porque a gente não aprendeu a governar a si mesmo. Como que a gente quer governar alguma coisa nesse mundo se muitas vezes nós ainda não aprendemos e nem queremos aprender a doutrinar a si próprio? Tá? Então, esse capítulo que eu mostrei aqui nesse livro para você, ele fala, na verdade, quase todo o livro, ele fala do perigo da mente dividida. O que acontece com a mente dividida? É uma realidade de quantos seres humanos na Terra? Todos. É um problema de todos os seres humanos na Terra, o problema da mente dividida. Por quê? Porque a mente dividida vai fazer com que você busque a identificação com o ego, vai fazer com que você busque a identificação com as coisas deste mundo, e você acaba se esquecendo de quem é você em espírito. E a gente já falou diversas vezes aqui em outros vídeos desse canal que você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Você não é um ser terreno que vive uma experiência espiritual, é o contrário. O seu espírito, ele tem informações antes desta existência. Então você carrega, você carrega informações valiosíssimas de muito entendimento, de muita cultura, de muito discernimento, que muitas vezes você deixa de acessar essa base, esse fundamento interior da sua individualidade espiritual, porque você está muitas vezes idolatrando falsos deuses, como é o caso que a gente viu nesse capítulo, que é o Deus da doença. Tá? Então a mente dividida, ela tem essa característica. Ela não permite que a gente faça boas escolhas focando naquilo que vai ser solução para a nossa vida, porque a gente acaba se ocupando com as historinhas que são inventadas e contadas para nós e que nos prendem no medo, como por exemplo
uma doença mundial que afeta todos e que prende todos dentro de casa. É só um exemplo de como a mente dividida cria essas situações para que a gente esqueça da nossa identidade, né? Na verdade, Deus não fez a gente para depender de nada que o homem invente. Deus não nos fez para depender de nada o que o homem faz. Nós temos capacidades infinitas para fazer, inclusive, criações e então encontrar soluções para os nossos problemas. O nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, ele se organiza de uma tal maneira, ele é tão inteligente que ele é capaz de vencer ameaças que acabam aparecendo no nosso organismo de uma maneira muito particular e própria, que é já da nossa identidade, da nossa criação, né, desse computador inteligente que funciona dentro de nós. Então, muitas vezes o que a gente precisa se perguntar é: o que eu tenho idolatrado? Muitas vezes a Bíblia cristã ela faz referência à idolatria e a gente não consegue entender o que é essa idolatria. Essa idolatria da Bíblia cristã é principalmente em cima daquilo que a gente mais dá atenção. Aquilo que você mais dá atenção nesta vida é aquilo que você mais idolatra. Então, se você dá mais atenção para briga, para confusão, para discussão, você é um idólatra do Deus da confusão. Se você dá mais atenção para doença, para dificuldades, o tempo todo você fala: ah, nossa, né, eu tenho que comprar um remédio novo que avançou a minha questão aqui da saúde, me prejudicou mais a gastrite, olha, eu estou com pressão alta. Muitas vezes mulheres também com a questão da tireoide, né, que é um problema que também tem homens, mas em mulheres é mais avançado. Então, a gente vê muitas vezes reclamações o tempo todo constantes de questões relacionadas à falta da saúde. Então a gente fala assim: poxa vida, você está me dizendo que eu tenho um problema de saúde e eu não devo cuidar dele? Eu não devo dar atenção para resolver, solucioná-lo? Não, muito pelo contrário. Você deve procurar a solução para qualquer que seja o seu problema de saúde. Mas o que você não pode esquecer é que você tem que procurar resolvê-lo e não dar mais atenção, mais ênfase para este problema. Esse é o perigo da mente dividida. A gente se entrega para questões problemáticas desta realidade e esquece quem nós somos, da onde viemos, como fomos formados, que é a nossa identidade verdadeira. Você não é a sua mente, você é o seu espírito. Então, baseado nisso, a gente tira essa noção da nossa eternidade, da nossa vida espiritual, que nada tem a ver com a vida terrena. Nós estamos vivendo essa experiência dentro do nosso corpo, da nossa matéria carnal, porém nós precisamos muito da identificação espiritual para que façamos o correto aprendizado das coisas desse mundo, dessa escola chamada planeta Terra. Então, tem uma coisa que diz aqui nesse livro que é assim, ó: não existe reconciliação com o irreconciliável. Ou seja, não dá para adorar a grandeza do Criador e adorar a confusão. Não existe a menor possibilidade de você adorar a esses dois deuses. Um é o Deus de tudo que existe, o teu Criador, o teu Pai, e o outro Deus é o Deus das confusões e pequenez desta terra, desta matéria, entende? Dele provém paz, harmonia, felicidade, silêncio, prosperidade, saúde, abundância. E dos deuses criados pelos homens é tudo aquilo que vai na contramão, na oposição disso. Então não dá para você reconciliar na tua mente, fazer a reconciliação na sua mente do que é irreconciliável, tá bom? Ou você tá com um, ou você tá com outro. Então, Deus é perfeito na sua criação. O que existe é a grandeza. A gente falou aqui, já num outro vídeo que nós fizemos aqui nesse canal, que eu fiz aqui, falando sobre a questão das diferenças, a questão da dicotomia. Falei a respeito do ego, das armadilhas do ego. Pesquisa depois desse vídeo, dicotomia e armadilhas do ego. Lá nesse vídeo eu falo o quê? Que o ego, ele prega peças na gente.
Porque ele fica comparando a nossa situação financeira, a nossa situação familiar, a nossa situação do nosso emprego, do nosso trabalho, com outras pessoas. E aí a gente começa a entrar na questão da grandiosidade ou da pequenez, quando na verdade só existe a grandeza proveniente do Criador de todas as coisas, que nos fez a sua imagem e semelhança. Este é o dono da grandeza, a grandeza que inclusive habita dentro de você, provém dele. Não façamos identificação com grandiosidade e pequenez, e sim com a grandeza, dona de todas as coisas que existem e funcionam, e é a razão de tudo, o porquê de qualquer dúvida que você tenha com relação às dificuldades ou a lição que você está enfrentando neste momento na sua vida. Tem momentos na tua vida que é momento de deserto, que é momento de provação? Tem. É para edificação do teu ser. Tem momentos na tua vida que são gloriosos, que você fica muito feliz, que você tem conquistas, né? Conquistas no amor, conquistas na uma saúde perfeita, um corpo bacana, que você tem inclusive prosperidade financeira? Tem, e também é muito bom. Porém, se você também adorar esse falso Deus da idolatria das coisas, do desejo que te faz querer viver só coisas maravilhosas, cada vez mais você se torna mundano. E aí você acaba esquecendo da sua identidade espiritual, que está aqui para fazer prodígios e crescer. Então, existe essa montanha-russa na nossa vida para que nós façamos evolução. E esses ciclos, esses momentos, eles são necessários para a edificação do nosso espírito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente mais dá atenção, porque aí mora essa idolatria. Então, Deus provém paz, alegria, harmonia, saúde, prosperidade, silêncio, e dos falsos deuses provém o quê? É o Deus da doença, é o Deus da miséria, é o Deus do pensamento pequeno, né? Miséria, pensamento pequeno, da briga, da confusão, da separação, que é a dicotomia. Tudo, né, esses dois lados, sempre separando os seres humanos, sempre classificando os seres humanos. E essa tal classificação é tão ruim para nós. Veja o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, veja o que foi o apartheid, veja o que foi a questão que Hitler, né, infelizmente, fez ali, com toda essa história que nem precisa entrar em detalhes, só esse nome você já sabe o que é. Essa separação faz com a gente, essa rotulação faz com nós, seres humanos. É o caos, é a bagunça, é o Deus do desejo, o ser humano movido pelo desejo. Me deu vontade disso, me deu vontade daquilo, eu vou lá e faço, sem pensar nas consequências, sem ter a prudência, sem avaliar as circunstâncias da reação daquilo que eu causo fazendo o que eu quero fazer apenas pelo meu bel prazer, apenas por um desejo efêmero da minha carne. É o Deus da preguiça, é o Deus da gula. Comer, 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 comer. Projetar o quê? Projetar a solução do meu problema em um determinado vício. E muitas vezes esse é o vício alimentar. Não é isso? Tem muitos outros vícios, a gente sabe. Então, gente, é pensar, é fazer escolhas sabendo o que nós estamos fazendo conscientemente. Tá? Existem momentos na nossa vida que é o momento do deserto, que é o momento da provação, como foi com o povo que saiu fugido do Egito, com Moisés, que abriu o Mar Vermelho, e ali nós tínhamos o quê? A promessa da terra prometida. Nós tínhamos ali a promessa da terra prometida, onde Deus assegurou, né, que esse povo, esses hebreus, eles teriam ali uma condição de criar uma terra nova, longe da escravidão que foi causada para aquele povo. E o povo ficou 40 anos no deserto, 40 anos. E apesar de ter visto vários milagres, como o próprio mar se abrindo, e os egípcios que vinham atrás para capturá-los, né, serem engolidos por esse mesmo mar, mortos nesse mesmo mar, ainda assim, com diversos milagres, caindo o alimento do céu, maná, essas pessoas criaram falsos deuses, falsas ilusões, blasfemaram, e ali também nesse processo não foi nada fácil. Depois de 40 anos, então, entraram na Terra Prometida, mas Moisés acabou não entrando
por uma questão especial ali do que aconteceu, no caso, no trato dele com Deus, no que foi feito. Então, esse deserto, né, ele acontece na nossa vida. Necessariamente não são 40 anos, às vezes é menos. Às vezes a gente passa deserto de 1 ano, deserto de 2, deserto de 3, de 4, e esse deserto pode ser um deserto de uma doença, pode ser um deserto de uma incapacidade física, pode ser um deserto de um acidente que nós sofremos, pode ser um deserto da provação financeira, pode ser um deserto de relacionamento, do fim de uma relação harmoniosa, de casamento de anos, ou de uma relação amorosa, seja ela qual for. Pode ser o deserto de um filho nas drogas, pode ser diversos desertos, mas o deserto é um local de passagem. Nós não devemos idolatrar o deserto, entende? Porque se nós entregamos a nossa essência, o nosso ser a essa provação, nós ficamos nela, nós não saímos, porque nós escolhemos só falar dela, nós escolhemos projetar que ela está cada vez pior, em vez de buscar a solução. E aí esse deserto que deveria ser passageiro, ele torna-se um deserto prolongado, o que não é o ideal. O deserto ele não é um lugar de moradia, ele é um lugar de passagem. Então, você sabe que por mais difícil que esteja a tempestade, quanto mais forte ela está, mais rápido ela passa. Entende? Pensa na chuvinha, no chuvisco bem fininho, esse demora a passar, mas quando vem aquela chuva com aquela gota grossa, que muitas vezes inunda as grandes cidades, as metrópoles, ela tende a ser uma chuva passageira de verão, né? Da mesma forma é com relação ao tempo do deserto. Quanto mais quente é o sol, tende a ser mais rápido a passagem dessas provas, justamente para que lá na frente nós tenhamos numa dificuldade futura a verdade dentro do nosso coração de que ele é passageiro. Como passou no passado, passará no presente ou no futuro. Então, eu não sei o que você passa hoje na sua vida, qual que é a dificuldade que você possa estar passando, mas não tenha a sua mente dividida, tenha a sua mente focada na solução do problema. Tenha sua mente cravada naquele Deus que te fez imagem e semelhança, Deus da paz, da harmonia, Deus do amor, Deus da caridade, Deus da saúde, Deus da benevolência, Deus da plenitude, sabendo que até mesmo essa nossa carne ela vai passar. Essa nossa existência mundana ela vai acabar e o nosso espírito continua vivificado e eternizado com o nosso Pai, porque Ele nos fez para sermos eternos em espírito. É assim que Ele nos fez. E cada um vai ter a sua função, o seu propósito após essa morada. Uma vez em que nos mantenhamos fiéis no verdadeiro Deus, no Deus uno, cada vez mais em que estivermos sintonizados com o seu amor, que estivermos sintonizados com o seu fluido cósmico universal, assim nós estaremos vivendo essa existência cada vez mais em paz e parando de idolatrar todos esses outros que nos levam à perdição. Olha, esse capítulo que eu mostrei desse livro fala do Deus da doença. E o que é o Deus da doença? O Deus da doença é o Deus do medo. O Deus da doença é o Deus que te aprisiona. Esse Deus da doença, com D minúsculo, é aquele Deus que te faz o tempo todo ficar enfiado em problema. E quando a gente fala em doença, não é exatamente uma doença como um sarampo, uma cachumba, um HPV, uma úlcera, ou até mesmo, quem sabe, questão relacionada a um tumor, a um câncer. Nós falamos da doença que nasce primeiro no campo energético. E a somatização da doença do campo mental energético é passada para a matéria. O último estágio da doença é a matéria, é o físico. Então, o que é que eu procuro, o que é que eu sintonizo para que eu receba os benefícios e o pagamento do Deus da doença? O que é que eu tenho idolatrado para que eu sintonize e receba isso ou aquilo?
Entende? Obviamente que existe, falando especificamente de doença, existem doenças degenerativas, doenças que são do DNA, doenças que são hereditárias. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquelas em que nós sintonizamos e criamos a nossa realidade, porque é o pagamento. Todo Deus tem o seu pagamento. Qual que é o salário do mundo? Pesquise. Pesquise qual é o salário do mundo, que você vai encontrar a resposta. Qual é o salário da eternidade? Pesquise que você também vai saber. Então, Deus te fez com saúde, Deus te fez com faculdades perfeitas para não depender de nenhum homem, como a gente já falou aqui nesse vídeo. Outro dia eu vi 2 senhores brigando na praça, e quando eu cheguei perto para ver 2 senhorzinhos brigando, eles estavam discutindo para saber quem é que tomava mais remédio. Não, de manhã eu tomo 3, o outro não, à tarde eu tomo 6, o outro mas no dia eu tomo 20. Não, mas eu tomo para pressão, eu tomo para isso, eu tomo para aquilo, para vista. Não, você não toma remédio direito. Eu tomo outro, eu vou no médico 6 vezes na semana. É mesmo, eu vou 20 no mês. Então eu estava brigando para saber quem é que idolatrava mais o Deus da doença. Entende? Claro que eu estou exagerando, mas foi mais ou menos essa conversa. E aí a gente tira disso que o Deus que eu der mais atenção é o Deus que vai vingar na minha vida. Eu prefiro vingar com o Deus que me criou, porque dele provém todas as coisas e a solução para as nossas dificuldades e aflições. Pense nisso. Quando você está com um problema, aonde você procura a solução? Tem muita gente procurando nos vícios, que são também deuses, falsos deuses. Aonde você procura a solução quando você está com qualquer problema que seja? Pensa nisso, reflete nisso, e você vai saber qual é o Deus que você tem idolatrado e qual é o Deus que vai te dar o correto pagamento daquilo que você procura e acredita, tá bom? Sempre acredite em algo maior, mas pensa com atenção. Qual é a melhor saída? Qual é o Deus que te dá o melhor retorno? Sem dúvida, eu acredito que seja aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!